Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de nossa Zeus Academy, onde na aula de hoje a gente vai falar sobre stop móvel, quais são, e como configurar todos os tipos de stop móvel que nós temos no DeltaTrader Zeus, ok? Para facilitar o entendimento, pessoal, a gente vai dividir essa aula em duas partes, ok? Por que a gente vai dividir em duas partes? Porque o Zeus ele tem basicamente dois tipos de stop móvel, duas grandes categorias de stop móvel. A primeira grande categoria são aqueles stop móveis que são baseados em preço, tá? Enquanto que a segunda grande categoria são aqueles stop móveis que são baseados em indicadores, ok? Então aqui, na primeira categoria, ou seja, os stop móveis que são baseados em preço, nós temos aqui as 5 primeiras alternativas, TS1, TS2, TS3, TS4. Então, esses 5 primeiros tipos de trailing stop são todos baseados em preço, tá? Enquanto que a última categoria, que é o TS6, ou seja, a categoria de trailing stop, que é baseada em indicadores selecionados, ok? Vamos começar então, pessoal, do mais conhecido, dos tipos de stop móvel que são utilizados em preço, que é o stop móvel do tipo tick a tick. Bem, o que vem a ser o stop móvel do tipo tick a tick, pessoal? O stop móvel do tipo tick a tick, só inicializando aqui um backtest, para que vocês possam entender como que ele funciona, tá? Aqui eu tenho um indicador Brain Trend gerando sinais, tá? E aqui, pessoal, olha aqui no meu teste, ó. O tick a tick significa o seguinte: à medida em que o preço ele vai se deslocando tick a tick na direção da sua operação, tá? Você vai pegando o teu stop loss e ele vai movendo o stop loss também tick a tick na direção da tua operação, tá? E obviamente o take profit ele não é modificado, a única coisa que é modificada aqui é o trailing stop, tudo bem? Então perceba que o trailing stop, quando você abre a operação, ele vai se movendo na direção da operação sem mexer na distância do take profit, tá? Ou seja, o stop loss é mexido, o take profit é mantido. Então esse é o primeiro tipo de stop loss de trailing stop baseado em preço, que é o trailing stop do tipo tick a tick, ok? Bem, pessoal, esse tick a tick ele tem algumas vantagens e desvantagens, Então a vantagem dele é que o stop ele sempre mantém uma distância fixa do preço, tá? E digamos assim, você não leva violinadas muito fácil, porque você não cola o stop loss com muita facilidade no preço, tá? Porém, a desvantagem é que quando o preço recua, você não tem muita proteção de um eventual ganho que você tenha em aberto na operação, tá? Mas ainda assim é um stop móvel bem interessante para a gente utilizar e pode ser utilizado no âmbito dos Zeus, ok? O segundo tipo de stop móvel baseado em preço é o stop móvel do tipo máximas e mínimas. Esse stop móvel, pessoal, do tipo máximas e mínimas, ele é um pouquinho frenético, tá? Por quê? Porque ele cola no preço muito rapidamente, tá? Então, como que funciona o stop loss do tipo máximas e mínimas? Olha só, quando eu tiver uma posição aberta, vamos esperar aqui uma posição ser aberta, só um minutinho. Quando eu tiver uma posição aberta, olha só, agora ele vai abrir uma posição, beleza. Então percebam o seguinte: eu estou com uma posição aberta, tá? Só que se eu levar em consideração o candle anterior à abertura da minha posição, tá? No caso aqui eu tenho uma posição vendida, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar que no próximo candle o stop loss ele vai automaticamente sair de onde ele está, tudo bem? Para a máxima ou mínima do candle imediatamente anterior onde nós estamos, ok? Então, por isso que eu falo que esse tipo de stop loss máximas e mínimas, ele é bastante frenético, tá? Ele puxa muito rapidamente o stop para próximo do preço. Então, você pode ter uma taxa de operações perdedoras extremamente alta por conta desse tipo de stop loss, tá? Então, aqui no caso, quando a gente espera um novo candle virar, olha só o que vai acontecer. Eu puxo o stop loss para máximo do candle anterior, mais um tick. Percebe? Então, eu levei agora em consideração aquele candle onde houve a entrada na operação, tá? Então, eu posicionei o meu stop na máxima do candle anterior, mais um tick.
Então, assim, ele aproxima muito rapidamente o stop do preço, tá? Então, isso, obviamente, vai fazer com que você tenha uma quantidade, percentualmente falando, de operações perdedoras muito grande, tá? Porque você cola o teu stop loss muito rapidamente no preço, tá? Então, algumas operações aí, olha só, o comportamento. Percebe, pessoal? Ele ficou rapidamente colado no preço, mas ele protegeu bastante, né, dessa violinada, dessa queda que você teve aqui, logo depois de entrar na operação. Tá? Então, ele puxa muito rápido o preço, tem alguns que acham que é uma desvantagem, outros que acham que é uma vantagem, tá? Mas o fato é que você aumenta muito o percentual de operações com stop por conta desse stop do tipo máximas e mínimas, que, como dito, é bem frenético. Tá? Então, funciona muito bem às vezes, mas se a gente for parar para analisar a quantidade de vezes que ele funciona de forma perfeita, adequada, né, eu diria que é uma crítica que até eu mesmo faço para esse tipo de stop loss, tá? Então é bem difícil aí você conseguir utilizar de forma muito fácil o stop loss máximas e mínimas. Tem gente que gosta, tá? Então por isso que está presente aqui no Delta Trader Zeus. Bem, terceiro tipo de stop loss baseado em preço é o stop do tipo passo fixo, tá? E aí no caso, esse stop do tipo passo fixo, olha que legal, ele usa tanto os parâmetros F2 quanto o parâmetro F3, tá? Ou seja, a ideia do stop móvel do tipo passo fixo é você determinar a partir de qual ganho esse stop móvel será iniciado, tá? E qual é o passo dele, ou seja, de quantos em quantos ticks ou reais ou pontos, né, você vai mover esse stop loss. Tá? Então, como é que funciona o passo fixo em ticks? Nesse caso, como todo mundo lembra aqui de cima, pessoal, eu estou usando um alvo de 30 pontos e um stop loss de 30 também. Tá? Se eu coloco aqui no parâmetro F2 o início do stop móvel em 10 pontos, significa que depois que eu estiver ganhando 10 pontos, né, a partir daí o meu stop móvel, meu stop loss, será movido de x em x pontos, parametrizado aqui no parâmetro F3. Ok? Então, quando eu inicio, vamos ver aqui um exemplo, pessoal. Quando eu abro uma posição, olha lá. Eu ainda não mexi o meu trailing stop. Ele só começa a ser movido depois de 10 pontos. Então, depois de 10 pontos, olha lá, pessoal, ele vai movendo de 1 em 1, tá vendo? O meu stop loss. Perfeito? Então, a cada tique, né, ele move um ponto. De 1 em 1 ponto ele vai movendo, né, aproximando o seu stop loss, mas ele só começa a valer depois de você andar um determinado patamar. Né, depois de você andar, por exemplo, 10 pontos ou 5 pontos e por aí vai. Tá? Esse já é um tipo de stop loss que eu particularmente acho interessante. Né? Ele ainda não evita muito bem a perda, né, de um total de ganho que você eventualmente tenha tido com uma operação em aberto, mas é outro tipo de stop loss que ele é muito bom para evitar as chamadas violinadas. Né? Por isso é que você determina quando que ele começa a valer, ou seja, qual é o início do trailing stop do tipo passo fixo em ticks. Tá? Então esse início do stop móvel aqui em 10 é bem interessante porque você costuma evitar as violinadas quando você consegue determinar o início do seu stop móvel usando esse tipo que eu acabei de mostrar. Ok? O quarto tipo de stop móvel, pessoal, né, esse daqui já não é muito, eu diria, um stop baseado em preço. Tá? Para quem entendeu, pessoal, esse ticks por barra ele é um stop temporal, tudo bem? E ele usa o parâmetro F3 aqui, olha. Eu particularmente, eu tenho alguns sets que eu rodo em minha conta pessoal que eu uso o stop temporal, tá? Por quê? Porque quando o mercado está lateral, o stop temporal ele costuma rapidamente resolver o problema puxando o stop para muito próximo do preço, tudo bem? Então aqui esse tipo de stop TS4, stop móvel, de novo, ele não é muito baseado em preço, eu diria que é um tipo de stop móvel muito mais baseado em tempo, ele é um stop móvel temporal. Qual é a ideia, pessoal? A ideia é que a cada nova barra, tudo bem? A cada nova barra, o seu stop será movido em N pontos e esse valor você determina aqui no parâmetro F3. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui agora, pessoal? Quando eu abrir uma posição, eu vou pausar para que todo mundo entenda o que vai acontecer aqui. Olha só.
abri uma posição, ok? O que vai acontecer aqui agora, com essa posição aberta, tá? É que toda vez que você tiver um novo candle, tá? Você vai ter o seu stop móvel sendo movido automaticamente, ó. Em quantos pontos? Aquilo que eu determinei no parâmetro F3, né, foi de um ponto. Ou seja, nova barra, stop móvel, ele desce um ponto. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, de 56 para 55,5. Né? Então, no caso aqui, ele desceu um ponto. Ou melhor, foi um ponto ou um tique? Deixa eu só confirmar aqui. Ele move um tique, pessoal. Falei bobagem, né? O próprio nome do trailing stop diz tudo. Olha, ticks por barra. Ticks por barra, tá? Então ele está movendo de um em um tick a cada nova barra. Independente se você tem uma alta ou uma baixa, tudo bem? No preço, pessoal. Virou uma nova barra, o stop móvel automaticamente já é movido. Tudo bem? Virou uma nova barra, o stop móvel automaticamente é movido. Se eu quisesse uma aproximação de um ponto do meu stop móvel, eu deveria colocar aqui 2 ticks, tá? Então, só corrigindo o que eu acabei de falar, se eu quisesse que o meu stop móvel, a cada nova barra, fosse movido em um ponto, eu deveria colocar aqui o parâmetro F3 igual a 2, ou seja, 2 ticks de meio ponto é a mesma coisa que um ponto no dólar, tá? Então vamos ver o resultado dessa aceleração um pouco mais aqui do meu trailing stop, tá? Ou seja, de um em um ponto. Olha como é que ele se aproxima mais rapidamente do preço, tá vendo, pessoal? Então esse é o stop móvel de um em um. E se eu colocar, por exemplo, o stop móvel de, vamos colocar aqui, de 5 em 5, ou seja, ele move o meu stop móvel de 2,5 pontos em 2,5 pontos a cada nova barra, tá? Deixa eu só abrir uma nova posição e vocês vão ver que ele vai ficar extremamente frenético, tá? Olha lá, ele puxa muito rapidamente o stop loss para próximo do preço, percebe? Então, eu diria que é muito mais um stop móvel, né, temporal do que baseado em preço propriamente dito. Tá? É um tipo de stop móvel que eu particularmente também gosto de utilizar. Tá? Esse ticks por barra. Em períodos de lateralidade, ele encerra rapidamente a operação. Tudo bem? Então, assim, já fiz alguns testes e gostei dos resultados com esse stop móvel do tipo ticks por barra que está disponível aqui no DataTrader Zeus. Tranquilo? Bem, pessoal, o último tipo de stop móvel baseado em preço, esse aqui também é em preço, é o stop móvel do tipo chamado amplitude de barra, tá? E aí eu uso o parâmetro F3. Aqui, pessoal, eu já tenho que tomar cuidado para não cometer uma bobagem na hora de parametrizar esse tipo de stop móvel, tá? Vamos colocar aqui um passo do stop móvel de meia amplitude de barra, tá? Ou, para ficar mais fácil, vamos lá, uma amplitude de barra. Então, para que todo mundo entenda, o que esse stop móvel faz? Tá? Também é um stop móvel baseado em preço. Então, vamos abrir uma posição, deixar o stop móvel mostrar aqui para vocês uma posição aberta. Assim que abrir a posição, eu pauso. Acho que agora pausei. Pessoal, presta atenção. Esse stop móvel, tá, do tipo amplitude de barra, ele vai fazer o seguinte. Eu estou vendido. Correto? Então, nessa operação que vocês estão vendo aqui, eu tenho uma posição vendida em aberta. Então, se o candle, tá? Se o candle anterior, né? Ou seja, vira um novo candle, eu olho para trás. Se o candle anterior for um candle de baixa, tá? Eu vou fazer o que, pessoal? Se o candle anterior for um candle de baixa, eu vou mover o meu stop loss em uma amplitude de barra, tá? Deixa eu ver aqui. Eu estou usando o parâmetro certo. Deixa eu só confirmar, pessoal. Deixa eu só colocar aqui o passo em meia. Bem, pessoal, eu já sei onde está o erro. Eu acabei compilando rapidinho aqui o erro. Ao invés de F3, eu deveria usar F2, mas eu já corrigi e o correto é F3 mesmo, tá? Então, refazendo o teste rapidamente. Vamos mostrar aqui agora o que ele vai fazer. Então, eu vou mostrar pausadamente aqui o que ele faz, ok? Então, quando uma posição estiver aberta, como eu falei para vocês, ó,
Se o candle fecha para baixo, ou seja, eu estou vendido, tá? Se o candle fecha para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar metade da amplitude deste candle e vou mover o meu stop loss no valor correspondente à metade da amplitude desse candle, tá? Ou seja, eu preciso ter candles que façam o quê, pessoal? Que movam, né, na tendência que eu estou operando, seja comprado, seja vendido, tá? Então eu pego metade da amplitude do candle e eu faço o que? Eu movo o stop loss. Se você quiser trabalhar com uma amplitude inteira, ou seja, você quer pegar exatamente o valor da amplitude do candle e descer, basta você colocar aqui o parâmetro 1, tá? E aí, no caso, o que vai acontecer, pessoal? Deixa eu só acelerar um pouquinho para mostrar para vocês o que significa amplitude 1. Aí, vamos lá. Vamos lá, prestando bastante atenção, gente. Ó, amplitude igual a 1. Tá? Quando eu abrir uma posição, no caso aqui uma posição vendedora, ok. Percebam que o meu stop loss, ele está posicionado aqui, pessoal, em 41,56. Ok? 41,56. Agora, no próximo candle, ele vai ser movido de 41,56 para 41,49,5. Ou seja, qual foi a amplitude da barra anterior, pessoal? Se você colocar o mouse aqui e olhar para a janela de dados, né, você vai ver que a máxima desse candle foi 41,29, enquanto que a mínima 41,22,5. Então, 41,29 menos 41,22,5, eu tenho uma amplitude de 6,5 pontos. Tá? Ou seja, eu pego toda a amplitude dessa barra e coloco aqui, né, na diminuição do meu stop loss. Então, meu stop loss estava em 41,56 e agora eu pego uma amplitude inteira e desço o meu stop loss. Tá? Ou seja, 41,56 menos 6,5 pontos, eu caio aqui para o 41,49,5. Tá? Então, esse é o quinto tipo de stop móvel baseado em preço. Né? Aqui é a mesma coisa, né? O stop móvel estava em 41,49,5 e ele foi movido para 41,44,5, ou seja, uma amplitude de 5. Da onde vem essa amplitude igual a 5, pessoal? A amplitude igual a 5 é a amplitude da barra anterior, que foi uma barra que se moveu na tendência que eu estou operando, no caso, uma barra de baixa. Tudo bem? Basta pegar a máxima dessa barra e subtrair da mínima que a gente vai ter a amplitude dela, ok? Vamos visualizar qual é a amplitude, pessoal? Máxima 41,30,5, mínima 41,25,5. Então, 41,30,5 menos 41,25,5, eu tenho uma amplitude de 5 pontos. É por isso que eu movo o meu stop loss de 49,5 menos 5 para 44,5. Tudo bem? Então, isso daqui tem no log do robô e você consegue acompanhar onde o stop loss estava e para onde o stop loss foi movido. Beleza, pessoal? Então, a gente vai finalizar por aqui essa primeira aula de stop móvel. Tá? Eu expliquei para vocês todos os 5 tipos de stop móvel baseados em preço. Tá? E na próxima aula eu vou explicar para vocês como configurar e como utilizar esses indicadores que servem como stop móvel. Tudo bem? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.